Olhar assim. Posso ficar com voz no fundo, não tem problema nenhum. Mas não tem só. Ok, tudo bem. Sim. Claro, não tem problema. Volta a solicitar. Não tens um ponto já não da fotografia, não encontrei. Vou tentar ajudar mais. Nessa semana, foi em dezembro, não foi? Dezembro. Foi em dezembro, não foi? Dezembro. Sim, mas 2023. Ora, isso foi nem volta de 2022. Coisa mais importante para nós é para os congressos. Também interessa assim, não sei essa prática. Estar aqui só porque a voz hoje não ajuda muito com essas coisas da África que eu não tenho. Já não é uma voz assim muito competente, então em dias como hoje perco um bocadinho da competência. Bom, em primeiro lugar agradecer a vossa presença, dizer que já temos casa cheia e vamos tentar no mesmo possível trazer aqui, trazendo mais cadeiras para que todas as pessoas possam sentar-se. Agradecer que estão aqui, não é? E agradecer muito especialmente ao nosso palestrante de hoje, que é o Sr. Professor Dr. Pedro Proença de Cunha, que nos vai desvendar alguns segredos e
isso vai deixar o outro ainda desvendado, não podemos desvendar tudo sempre ao mesmo tempo. O tema dessa rubrica, não é? Que é o Conversas Abertas, o tema de hoje é Amigo Ver, se estou a dizer bem, Amigo Ver da Baixa de Coimbra, aproximadamente de 1360 a 1496, contribuição então da geoarqueologia para o conhecimento da comunidade judaica medieval. O nosso palestrante é o Sr. Professor Dr. Pedro Pereira Cunha, como já disse. Nós temos aqui na folha de sala um pequeno resumo biográfico. Não é uma pessoa que tem 500 publicações, nós não podemos ter mais do que um pequeno resumo. O currículo já fala por si. Portanto, o Sr. Professor é professor catedrático do Departamento de Ciências da Terra, da nossa Universidade de Coimbra, Portugal, e é o investigador do Centro de Investigação Mar, Centro de Ciências do Mar e do Ambiente, e é também diretor do Laboratório de Sedimentologia e do Laboratório de Preparação de Minerais para a datação por luminescência e por ESR. Não me perguntem o que é ESR, desconheço. Mas, enfim, é um professor catedrático, tem quase 40 anos de experiência como docente universitário, portanto, em áreas que eu prezo muito. Tenho muitos amigos no Brasil nessa área em específico, que trabalham nessa área, portanto, como disse, é autor de várias publicações, não é? 500 publicações, em torno de 500 publicações. Eu penso que nós vamos, então, aproveitar bastante essa palestra de hoje. Agradecer mais uma vez a presença do senhor Dr. Rodrigues Costa, do blog Acerca de Coimbra. Temos sempre que fazer essa menção, porque esse Conversas Abertas é CPD da competência do Rodrigues Costa. Muito obrigada por isso. Tenho a palavra, então, senhor conferencista. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradeço o gentil convite para vir aqui apresentar um aspecto de uma investigação que a Universidade está a fazer em colaboração com outras universidades, com outros institutos. E, portanto, é um trabalho também que tem muita gente a colaborar comigo. Eu depois tentarei dizer algumas dessas pessoas, parte delas também estão aqui na sala. E eu pedia, não sei se é possível baixar um bocadinho a luz, agora ainda é possível, mas só um bocadinho. Portanto, o que é que eu trazia aqui? Vou explicar. Eu pensei, o tempo que me foi dado, eu penso que foi cerca de meia hora, um bocadinho mais se for. Eu não posso neste tempo mostrar o que já a minha equipa já descobriu coisas imensas sobre património medieval, e a nossa estratégia é poder um dia oferecer isso à cidade como elementos de património Unesco, para que a gente possa ter um turismo que contribui economicamente para um desenvolvimento sustentável da cidade e conseguir reter aqui os turistas que nem sequer ficam cá a dormir. Mas isso depois podemos falar. O que é que eu trago aqui? Eu trago aqui, tentei, e vai faltar o tempo, um exemplo, ali na cadeira à frente, um exemplo que é de uma prestação de serviços especializados que o Sr. Presidente da Câmara me solicitou. Havia um evento sobre células, convento de células, e eles já estamos com esta questão de tentar certificar um provável MICVE, gostaria que fizesse, e portanto eu disse com certeza que sim, fiz uma visita e avaliei o que a minha equipa poderia fazer. E portanto ele aceitou imediatamente a proposta. Reparem, gostava também que pudessem ter um pouco a informação como é que os cientistas trabalham. Isto é, aqui eu trabalhei com uma equipa pluridisciplinar de várias universidades, alguns também são estrangeiros, e reparem que isso se vai servir, eu tento que alguns destes resultados científicos, alguns passarei pela rama, porque são coisas muito detalhadas, para entenderem como é que nós depois vamos ter dados científicos. Não são geopoesias, não são a coisa que parece que é, não sei o quê. Nós temos de trabalhar com dados, nós temos de trabalhar cientificamente para fazer as interpretações.
E depois, qual é o alvo? É mostrar como é que uma caracterização, portanto, primeiro é uma identificação, pareceu qualquer coisa, é capaz de ser não sei o quê, depois tem que ser feita uma caracterização científica dos elementos que estamos ali a ver. É este estudo científico que depois tem que ser publicado em revistas científicas, indexado ao que for, e avaliado pelos pares, que vai definir se é património ou não é património. Portanto, é com base nessa avaliação científica que depois um autarca pode chamar os seus técnicos e tomar as suas decisões técnico-políticas sobre isso. E depois vem a seguir outros passos, que são a valorização dele, que são a proteção, portanto, a proteção face à delitalização, ou agressão, ou a proteção com o estatuto formal que merece, depois a divulgação pública e depois a gestão turística. Isto é, não podem vir 1000 a entrar para uma sala e darem cabo dela. E isto, para nós conseguirmos ter o que muitos municípios, muitos territórios já estão a ter, que é usar o turismo de qualidade para ter um desenvolvimento económico sustentável e evitar andar atraído a indústrias que só vão fazer poluição e vão deixar depois problemas a seguir. Portanto, nós podemos usar as riquezas que têm. Como vocês veem, tem aqui o que foi proposto, os objetivos, a proposta de trabalhos, o que se pretendia alcançar, tem aqui um pouco esse detalhe. Portanto, eu fiz isto, penso que em maio ou abril de 2022, e está aqui dito o que nós vamos fazer. Vamos caracterizar completamente, já me fugi a estratigrafia, a sedimentologia e hidrogeologia do local. Não se sabia, aliás, até na exposição que existia, pensava-se que a água que vinha de Santa Cruz. Ora, o Miquel está mais alto, a água não sobe, portanto, outros pensavam que vinha uma ribeira. Ainda até aqui numa palestra que eu ouvi aqui, umas pessoas pensavam, uma ribeira cá aí e tal. Não há ribeira nenhuma. É uma nascente, é um aquífero que está a abastecer. Reparem, eu consegui, a primeira vez que eu descobri que havia ali um nível orgânico, de argila orgânica, com ossos de animais que foram utilizados na alimentação, com conchas e com cerâmicas. Eu, quando vi aquilo, fiquei logo a dizer assim, está aqui um nível muito importante. E depois nós temos aqui fazer a análise da relação entre a geologia, os elementos que estão lá, e, portanto, neste caso a relação entre o contexto e a parte antrópica antiga, não é? Estamos a falar da parte antiga, que é a que nos interessa. E depois, outro aspecto que é muito importante, a questão de ter conseguido colher amostras compatíveis com determinados métodos de datação numérica, para termos idades precisas, idades ano, com o seu desvio padrão. Não é datações relativas, parece que é dali, não sei o que e tal. Isso é o relativo. E depois, o que a gente quer é interpretar a ocupação humana do sítio, neste caso em termos históricos. Reparem, isto está detalhado, o que sei que se pretendia fazer. Fizemos isto tudo e fizemos muito mais. Eu pensava trabalhar lá 2 meses e estive a trabalhar uns 8. E depois tive que mesmo parar de pegar o relatório porque precisava de dinheiro para pagar a pessoas que estavam a cobrar, a análise, etc. Reparem, tenho aqui as principais pessoas que estiveram a trabalhar comigo. A doutora Margarida Gouveia, que está ali, o professor Silvério, ele é que fez a identificação toda dos ossos que foram encontrados. A doutora Teresa Albuquerque, ela é professora do Instituto de Castelo Branco, ela é que fez o trabalho de estatística, portanto, espacial e multivarial e tudo isso, porque nós tivemos muitas análises químicas dos materiais e era preciso percebermos e separar o que eram os vários tipos de calcários, os pigmentos das pinturas, etc. Temos também uma estudante de engenharia ambiental, dos últimos anos, fez um estudo comigo, a minha colega hidrogeóloga, o Pedro Calapês também é um professor do meu departamento e que estudou as conchas de bivalves, e há muitas outras pessoas que tiveram um papel crucial. Refiro-me aqui à doutora Isabel Anjinho, que lê os tombos, que lê toda essa documentação do rei, conselhia, etc., vai diretamente, não anda a ler o que disse e não sei o quê, vai-se às fontes, vai-se ligar tudo.
E muitas pessoas, eu tenho aqui também a doutora Helena Moura, que é a pessoa que eu considero mais competente também em arqueologia medieval de Coimbra, que vê os processos todos das obras, etc. E muitos outros. Até o Mário Ferreitor me deu suporte nos trabalhos de investigação que estamos a fazer e que atuou no sentido, nós pensamos que descobrimos a sinagoga mais ancestral, e ele está a tentar, pelo menos a parte dele, apoiar, conseguir-se adquirir o imóvel e reabilitar isso turisticamente. Repare, qual foi o enquadramento quando eu apareci? Isto foi encontrado em 2013, porque houve uma ruptura de esgotos domésticos. A Câmara, portanto, não estava ninguém já a ocupar o prédio, a senhora tinha falecido, e a Câmara entrou, arrebentou uma porta, entrou e viu uma coisa estranha, que era uma gruta, era mesmo uma gruta que estava a ver, e depois embaixo havia um tanque. E depois logo se percebeu que era qualquer coisa muito fora de vulgar e que pensou-se que provavelmente poderia ser uma estrutura de banhos judaicos de purificação, mas medievais, portanto, algo muito antigo. Portanto, penso que terá sido a doutora Raquel, também está lá ao fundo, a arqueóloga da Câmara, que fez esta nota a dizer que há este achado e que isto tem que ser protegido e tem que ser estudado. Reparem, quando eu cheguei, eu fui encontrar esta placa na porta. Portanto, esta placa ainda lá está. Diz que é uma mikvé e que teria funcionado do século X ao século XIV. Ora bem, depois já vamos ver estas questões das datas. Está aqui uma planta, reparem, eu gostava de um computador, não sei, tenho uma mexeu. Não sei se conseguem ver, mas esta planta mostra-nos o contexto da alta e da baixa. A zona que mais interessava, que sempre interessou, é esta zona central, porque isto é um morro muito bem defensável, porque tem umas vertentes extremamente abruptas, portanto, os romanos, os mouros, a Idade Média, era uma zona muito boa para se defender. E depois estava a olhar para a autoestrada. A autoestrada era o rio, nesse tempo. Portanto, toda a gente queria estar aqui. Reparem, esta mikvé está aqui. Está aqui. Portanto, ela ali até o pontinho não está bem marcado. Porque ela ainda está no maciço. Ela está, portanto, numa posição de sopé entre a alta Coimbrã e a baixa Coimbrã. Ela está ao nível baixo, mas está dentro do maciço. É uma gruta. Ok? Portanto, essa é a posição dela. Ela não está no território da juderia velha. Ela está fora do território da juderia velha. Inclusive, já encontrei o muro de limite a oeste da juderia velha. Está conservado o muro. É um muro com topo triangular. Muito lindo. Ora bem, esta mais detalhada. Portanto, o que é que nós vemos aqui? Nós vemos aqui o que mais ou menos o que seria... Não me arranja uma varinha ou qualquer coisa para apontar. Eu gostava do meu apontador, de ver aí. É só questão da mais para. Ora bem, o que é que temos ali? Temos uma área triangular e nessa área triangular era limitado pela Rua das Figueirinhas. Uma caneta, mas eu não estou a esquece. Uma caneta com o computador. Não fica assim muito bem. Não há problema. Então, reparem, quais eram os limites da juderia velha? É mais ou menos possível de serem apontados. Reparem, esta encosta era toda extremamente abrupta, aqui e daquele lado. Isso era um limite natural. Há um desnível de pelo menos 20 metros, entre os 20 e poucos que estão aqui nesta zona, e estes 40, reparem, 40. Isto é um terraço do Mondego. O Mondego tem um processo de escavação progressiva, é o chamado a etapa de encaixe, porque a nossa litosfera está a subir ao longo do tempo.
nós estamos num contexto de compressão. Não é só o alastramento que se faz do Rift Médio Oceânico, nos Açores, que nos desloca para este, mas temos a África a deslocar-se para o noroeste. E desta compressão é que nós temos os sismos, como o sismo de Lisboa. Portanto, nós estamos a deformar e do resultado dessa deformação temos sismos e temos criação de relevo, como a Colheira Central Portuguesa, como o maciço de calcário extremanho, etc. Tem a ver com essa compressão. Reparem, a Terra está sempre a levantar e o que acontece é que os rios, ao longo do tempo, vão variando a sua competência. Se o nível do mar, num período glaciar, está muito baixo, pode estar a menos 120 metros, o que vai acontecer é que o rio tem muita força. Ele começa a escavar no sítio onde ele está e faz incisão. Okay? Como os cirurgiões, corta, na vertical. Quando o nível do mar começa a subir, ele para a sua energia, começa a estabilizar e pode começar a alargar o vale. Nessa altura faz um patamar, um terraço. Se o nível do mar sobe ainda mais, ele já nem tem competência para transportar os sedimentos. E ele vai depositando os sedimentos, primeiro os mais grosseiros, balastros, e depois as areias e até finos. Quando o nível do mar volta a descer, ele volta a entalhar, mas a crosta está sempre a subir. Por isso é que nós temos nos vales dos rios, temos patamares. E no Monte isso nós vemos. Este é um patamar. Estão a ver aqui, patamar aos 40 metros. Era aqui que estavam os judeus. Mas eles também subiam, esta encosta era deles, até à muralha defensiva. No alto. Os judeus aqui não estavam dentro do castelo. Estavam na cidade, no alto, não estavam fora da cidade. Estavam na zona mais nobre. Porque eles, reparem, eles estão cá há muito tempo. Em Portugal, encontrou-se na Amaia um anel com a menorá, aquela que eu mostrei no início. Esse anel, os arqueólogos, eu vou acreditar nos arqueólogos, dizem que esse anel é do século II a III. Em Troia, há uma dessas lucernas com a menorá e dizem que é do século V. Em Lisboa, ao pé da Casa dos Bicos, há umas termas, por baixo de um hotel, encontrou-se lá um disco daqueles de alimentação para pôr o pãozinho, com uma menorá também, dizem que é do século V. Ora, Coimbra era muito, nesse tempo, era mais importante que Lisboa. Os judeus estão há muito tempo. Não temos registros ainda, não encontramos estes registros do momento em que eles estão estabilizados aqui na cidade. O que é que eu vos quero dizer? Quais eram os limites? Da Judaria Velha era justamente uma ruazinha muito estreitinha que foi depois alargada pelos monges de Santa Cruz, está ali entre a Encosta e Santa Cruz, era a chamada Rua de Coruche ou Rua de Coruche, que estava no sopé deste relevo. Era uma rua pantanosa, as margas são plásticas quando chove. Claro que deviam ter feito uma calçada para passar. Mas essa rua ia encostada ao sopé. Não estavam lá estas casas todas, estão a ver? E depois temos o seu limite com a muralha. Vamos passar à frente, porque senão começa a ficar para o tempo. Tem aqui os detalhes, agora com o levantamento do Google. Reparem, isto não corresponde nada ao que havia em termos medievais. Porque sucessivamente foram fazendo casas, todas estas casas do aqui foram adicionadas. E elas iam até muito mais. É como aqui. Mais tarde a diligência nem passava. Tiveram que mandar cortar estas casas todas. Até a Igreja de Santiago foi cortada. Portanto, isto não corresponde nada ao passado. Chamar a atenção que o nosso mikvé está no 1773, vou chegar lá, aqui. E em cima está um prédio extremamente estreito. Estão a vê-lo? Cinzentinho. Porquê é que ele é tão estreito? Porque foi ocupar uma azinhaca, uma rua. Essa rua, eu no meu relatório já lá pus, devia ser uma rua e ela ia ligar na base da vertente lá para cima e eu disse, tem que existir uma escada para ligar ao patamar de cima ou que foi ocupado pelos guerrilheiros. Porquê? Porque os relatos que existem, documentais, é que era na capela. Agora é que vou precisar mesmo da sua mão. Eles não se levam mal. Repare, esta é a chamada capela
da Senhora da Vitória. Porquê é que chama Senhora da Vitória? Em todo o lado. Cada vez que os cristãos conquistam uma sinagoga aos judeus, é a Vitória. Né? Em Espanha há muitas. É a Senhora da Vitória. Pronto. É maldade humana. Do corpo de Deus. E isso também posso explicar porque é que chama isso. É esta igreja que está aqui. Pois já sabem, vou mostrar isso mais à frente, que era aqui que é o relatos que se localizava a sinagoga. E o mikvé também. Reparem, está aqui tudo à porta do 40. Eles circulavam aqui e havia acesso cá para cima. E isto é uma rua. Isto é uma rua. Que circulava por aqui e que circulava por ali. E aqui há uma muralha. Ok? Que foi feita mais tarde. Portanto, atenção a esta igreja do corpo de Deus. Onde está agora a casa de fato? Agora fica comigo porque não deu certo. Nunca se devem mostrar as coisas, os nossos materiais. Ora bem, eu entretanto distraí-me e não pus aqui uma fotografia dos tombos. Os livros que a doutora Isabel, mestre em História da Arte, e que fez uma tese que é das que são mais descarregadas na Universidade de Coimbra, com 3 volumes. Ela vai ler diretamente aos tombos. E há muita coisa que, entretanto, já descobrimos. Estamos a saber toda a ocupação. E vamos saber muitos pormenores que depois a seguir iremos. Podem perguntar alguns deles e tencionamos publicá-los. Portanto, isso é um aspecto. Nós temos que integrar toda a informação. Os trabalhos têm que integrar todas as especialidades. Seja a história, seja a arqueologia, seja a arquitetura, seja a geologia, seja o que for. Repare, o que é que nós fizemos? Fizemos um reconhecimento, isto foi o primeiro dia que lá fomos, 27 de 4 de julho de 2002. Começámos a fazer e depois começámos essencialmente a observar. É o nosso olho que nos dá grande parte da informação, porque o meu trabalho não era intrusivo. O meu trabalho era de observação. Até as análises químicas eu fiz com equipamento extremamente caro. Cá está a doutora Margarida aqui a trabalhar. Isto é caríssimo, que é um espectrógrafo de fluorescência de raio-x, que nos dá análises químicas de elementos maiores e menores, de tudo onde ele esteja. Aqui estamos a ver a questão das pinturas, dos corantes, etc, etc. Portanto, não há nada de escavações. Isso depois são colegas da arqueologia que farão as escavações, depois da geofísica, depois como está tudo feito. Reparem os bichos que nós fazemos isso. Mas, há aqui um problemazinho, é que eu nunca consegui que a Câmara arranjasse um levantamento feito por um topógrafo do espaço. É terrível. Como é que é possível até depois fazer um projeto de musealização sem um levantamento topográfico de pormenor da estrutura? E aqui o que eu queria é a cave, não é? O que foi a gruta e depois o nível de baixo. Mas, e depois isto aqui é no meu laboratório para ver o tipo da composição, o tipo da geometria, dos cimentos, etc., do que ficou decantado no tanque, do mikvé, o que estava lá dentro, etc. Então, todos estes materiais, isto é o meu laboratório. Pronto. Portanto, cá temos a nossa área importante, cá temos as diferentes cotas, podemos ver que isto realmente é, como eu disse, um patamar, e depois é a baixa, mas isto vai ser visto melhor aqui, porque está aqui um mapa geológico simplificado. Então, nesse mapa geológico simplificado, o que é que nós vemos? Vemos o rio Mondego, é um rio de canal único, Arnoso canal único, está aqui as suas alugueiras. Mas como é um rio semitorrencial, ele tem momentos de cheias, tinha momentos de grandes cheias, e fez grande assoreamento. Devem saber que que na Fernão de Magalhães temos um convento cuja entrada está a 8 metros abaixo, que é o convento de São Domingos, que eu também irei publicar dentro de pouco tempo, porque até datei os vários eventos das grandes cheias, e posso calcular até a magnitude dessas cheias. O que é que nós temos? Isto é a área da planície inundação. Estão a ver? A planície inundação ia aqui até ao sopé deste relevo. E reparem que coitadinhos dos judeus que os mandaram cá para baixo para o terreno alagado, com margas e com as inundações permanentes. Com a Rabalda. A Rabalda é fora da cidade. Portanto, o que é que temos aqui? A área correspondente a este cerco defensivo da universidade
é constituído por dolomias. Dolomias é uma rocha que na composição é um carbonato de cálcio e de magnésio. É uma rocha amarela, assim amarelada, que na Idade Média era a pedra que era utilizada na cidade, que se chamava a Pedra de Roão. Só no século XIV, e eu já sei isso porque também datei, é que se começou a ir a 10 km de distância buscar a pedra de Ançã, que é um calcário muito macio, muito suave, que era extremamente requisitado, essencialmente para as tatuagens. Também foi requisitado para fazer o tanque de Mikvé, como é óbvio. Então o que é que temos? Depois temos falhas e, essencialmente, repara, a água que atinge a superfície do maciço dolomítico, ela vai penetrar, porque o maciço não só tem falhas, mas tem diaclasses e depois tem estruturas de dissolução, calcificação de uma rocha carbonatada. Portanto, Coimbra não tinha a superfície, a não ser no momento da chuvada, a água a correr. Passada a chuva, não havia mais água. Não havia fontes aqui. Na zona alta não havia fontes. Mas acho que o Museu Nacional de Machado de Castro tem lá uma fonte, não é? Tem ou não tem? Podia ter dado para os dois lados, não era? Mas isso não é uma fonte. De onde é que vem essa água? De onde é que vinha a água da alta desde o tempo dos romanos? Os mais pobrezinhos mandavam os aguadeiros ao Mondego, certo? Mas os novos, onde é que temos buscar água? Ao aqueduto romano. Não é? Ao aqueduto romano que se conservou e fez restauros durante a Idade Média. Vamos avançando, senão não nos mostra as coisas mais giras que estão lá. Ora bem, eu já estou dentro. Repara, o que é que nós temos dentro da estrutura, na parte mais inferior? Nós temos a base de uma formação que se chama Formação de Coimbra, que são os dolomias, e abaixo dela temos margas, também do Jurássico. A marga é uma espécie de uma argila carbonatada. Isto é os sedimentos pensa hoje na Arábia Saudita, num meio muito evaporítico, as planícies intermareais são as margas com deposição de gesso e salgema, e na zona marinha temos a precipitação do carbonato de cálcio e do alumínio. É isto. Isto aqui é do Jurássico. Reparem, o que é que eu fui conseguir lá descobrir nos cantinhos entre as margas do Jurássico Itangiano, Jurássico Inferior, e a base das dolomias? Havia uma reentrância. Pois claro, a água nascente a fazer força, não é? Desce das dolomias e depois vai encontrar uma rocha impermeável. Não desce mais. Sai em direção ao exterior, à topografia. Portanto, foi criando um espaço, uma espécie de uma lapa que depois ia dando numa gruta. Nesse espaço, o que é que eu encontrei? Encontrei este material argiloso orgânico. Estão a ver aqui conchas e ossos, etc. Pronto, isto aqui é precioso. Eu estudei hidrogeologia, saber a água, de onde é que vinha, para onde é que ia, fizemos análise química da água para perceber as características, se ela ainda hoje é pura. Não é completamente pura, já começa a ter a contaminação humana, portanto não é recomendável que a gente beba, também não morria, não é? No tempo medieval seria praticamente pura. Portanto seria uma água que poderia ser usada como uma água pura, neste caso para os banhos de purificação. Estão aqui as suas características todas, mas assim, depois quem quiser eu posso dar o relatório que eu vou produzir para a Câmara, mas em breve trecho eu tenciono também publicar isto. Está aqui uma planta que a doutora Raquel, que no momento também se esforçou e fez para termos algo, seja mais fácil para nós trabalharmos, porque nós não tínhamos planta. E eu penso que ainda não existe planta. E está aqui o trabalho da doutora Raquel. Eu também andei sempre a fazer medições com as regras e o sítio de cada ponto de observação. E o que é que vocês têm aqui? Reparem, isto é a entrada. Portanto, aqui é uma parede grossa. Parede grossa. Já descobri, essa parede grossa é muito interessante. Eles fizeram tudo bem. Tem um núcleo de argila por dentro, para isolar. É um trabalho notável que está aqui. Não é nada primitivo, é muito evoluído. Temos, repara, isto dava para a rua de Coluche. A rua de Coluche ia até
ao sopé da vertente. E aí era a entrada principal. Quantos degraus tem? Os judeus gostam de ter sempre 7. 7 é a criação do mundo. Este tem 8, mas o 8 foi um degrau de cimento que lhe adicionaram mais tarde, quando quiseram fazer a caixa de ar aqui no corredor. Está certo? Pronto. Esta que era a entrada principal. E depois temos aqui uma parede. Aliás, se é capaz de haver aqui uma porta aqui para este lado, para sul. Não há porta nenhuma, já investiguei. Aqui não há porta. Ali é que escolhi uma porta. Há aqui um piso muito interessante. Eu até pedi, por favor, não escava, está tudo à vista. Qual é o piso? Reparem. O que é que eles fizeram? Isto é a gruta, é o espaço da gruta, uma gruta. O que é que eles fizeram? Quando começaram a escavar as margas, regularizaram este nível com marga e depois em cima deles foram buscar os calhauzinhos, os blocos, e depois fizeram aquela calçada tipicamente medieval. E com a areia meteram dentro dos interstícios para fazer uma calçada toda perfeitinha. E por cima, o que é que eles fizeram? Crivaram, puseram areia fina com ligante calcário. Um trabalho perfeito. E mais, o que é que nós temos aqui? Temos ali um banco, que este banco claramente é primitivo, reparem que ele até está encastrado nas duas paredes. Por cima tem uma mísuma, também primitiva, em dolomia e um talho muito tosco, muito antigo. A mísula é para eu poder apoiar uma fonte de iluminação. E depois o que é que nós temos aqui? Portanto, isto vamos chamar a antessala do banho. E há quem dizia, olha, está aqui um banco que é para eles porem a roupa. Qual pôr a roupa? Este banco está em cima de tijolos com ligante de cimento. Este está em frente de uma porta que eu já detectei aqui e que eu vos vou mostrar, que era a porta que permitia uma saída escondida para a azinhaga, porque as judias não tinham nada que mostrar quando é que tinham o período e que iam precisar ao bem não sei o quê. Não iam sair para lá a rua pública, onde estavam todos a falar, os cristãos e tudo. Esta era a passagem reservada. E depois o que é que nós temos aqui muito interessante? Ouça, eu até já sei de onde é que veio esta pedra, que até se vê que foi reaproveitada. É uma das pedras do mikvé da Judéia Velha. Ok? Há o outro mikvé, o mikvé ancestral da Judéia Velha. Mas podemos falar um bocadinho sobre isso, embora isso seja segredo. Então o que é que temos aqui? Reparem, temos uma escadaria com 7 degraus em golomias e em calcários. Isso foi uma grande discussão, porque antes dizia-se, são degraus diferentes, isto é do século X, portanto, as pessoas, com o uso, partiam os degraus. E eu começava assim a pensar, como é que é possível? Então as pessoas, é uma escadaria tão íngreme, vão descer descalços, não é? Portanto, as pessoas iam para tomar banho, iam com só uma túnica, descalços, e batem com força para partir um degrau. Impossível. Não se parte um degrau de pedra assim, batendo com o pé. E depois andei a ver as argamassas e fazer isso tudo. Já vos vou mostrar. Impossível. E depois dizia, isto aqui foi um senhor rico que pôs estas pedras. Porque estavam sempre a pensar no século X. Não, isto é tudo da mesma altura. Isto é extremamente perfeito. Claro que há aqui coisas que são mais recentes do senhor que comprou. E isto depois dos judeus serem forçados a sair. Reparem que há ali um cantinho. Há aqui um cantinho que está aqui escrito até cimento, etc. Porquê? Porque a pedra toda não vai, a cantaria não vai até ali. Havia um espaço, e esse espaço tinha uma estrutura para deitarem a água a ferver, para poderem aquecer o tanque, como existe no mikvé de Estrasburgo. Reparem, isto é uma obra de valor excepcional. E o que é que eu queria aqui mais dizer-vos? Para já é isto. Se nós descermos lá para baixo, reparem que as escadas vão ter ao tanque. E o tanque está à frente. A pessoa entrava, podia-se apoiar, eu já vos vou mostrar as pegas, e tinha à frente também uma estrutura. As pegas são circulares, o buraco, era uma madeira que se metia, e a pega depois tinha uns espigões que entrava nessa madeira. Estão a ver? Mas também há um quadradinho à frente de cada pega, dos dois lados simétricos. Para mim, esse quadradinho era um suporte
para um candeeiro, para velas, eles precisavam de iluminação, como é óbvio, não havia energia elétrica. Era tudo de vela, era tudo ou lamparinas de azeite, ou velas, etc. Portanto, quando chegamos aqui abaixo, reparem que está ali uma porta, estão aqui degraus, reparem, isto é a parte lá de baixo, portanto, cá está o tal tanque do mikvé. Eu até vi num vídeo dizer-se, este tanque no passado já foi maior, mas em época que não sabemos, ele reduziu-se para o tamanho atual. Eu disse, como é que um tanque em pedra se reduz? Impossível. E depois fui descobrir que este tanque tem exatamente as medidas necessárias para ser um tanque de mikvé. Okay? Cumpre exatamente os litros. Mas eles fazem uma outra medida, já é necessário converter a litros. E isto era para imersão total. As pessoas tinham que se deitar lá para estar completamente lá dentro. O que é que há aqui mais que eu descobri? Portanto, temos os degraus. Há aqui um outro degrau, que a pessoa depois, ao sair, podia vir para aqui. Há aqui um espaço que eu vos vou mostrar, que já sei o que é, como disse. É para eles fazerem muitas vezes, não sei se deve ser o termo correto, o batismo de pratos e disso tudo. Portanto, é uma cerimónia também que fazem isso. E isto aqui também estava cheio de água, a meio metro. Pronto, eu vou explicar isso. Todas estas paredes, isto são paredes de reboco, porque aqui achei o nível da marga. As margas não podiam estar em contacto água, senão aquilo era, patinavam lá e saíam todos enlameados, nem se reconheciam. Estava revestida de reboco. Portanto, o que é que temos aqui dentro? Eles escavaram aqui para dentro. Isto, a gente diz que é uma mina, mas não é a nossa mina dos geólogos, porque as minas dos geólogos é para nós aumentarmos a quantidade de água que é debitada. Aqui foram escavadas as margas não têm água, são impermeáveis. Então, para que é que eles escavaram lá para dentro? Muito fácil. Porque eles queriam, tudo tão perfeito, eles escavaram para que a saída da água fosse longe e eles tivessem um declive muito suavezinho para fazer depois a entrada da água através da parede. E há aqui um ladrão e há todo um cuidado da maneira como se fazia a admissão da água para dentro. A água não pode ser turbulenta, não pode entrar. Há uma série de regras que têm que ser contidas. Vamos agora ao que interessa, porque senão vocês estão a ver um papel movimento, sem graça. Portanto, exemplos. Cá estão os degraus do que eu digo que é a porta de entrada. Aquela parede que está ali não tem nada a ver com o original, isso já tem a ver com... Porque foram depois, mais tarde, adicionados, quando os modelos elegeram saída. Há um que comprou, que fez logo uma benfeitoria, portanto, deixou de pagar tanto dinheiro porque fez mais um andar, e ao longo do tempo foram pondo andares. Isto não tem nada a ver com os judeus. Nem nunca houve passagem, como algumas pessoas acreditam, daqui de baixo lá para cima. Pronto, eu vou explicar porquê. Repara, o que é que eu descobri aqui? Cá está. As dolomias estão cortadas à faca, aqui, e está aqui uma porta. Está aqui uma porta emparedada. Está na parede, nota-se perfeitamente a posição dos umbrais. Ela foi fechada, era a porta lateral, de entrada e saída. E descobri mais coisas, como janelas, etc. Reparem, cá está a doutora Helena Moura. O que é que nós temos aqui? Temos, reparem, apoios. Para que é que são estes apoios? Para mim, é para porem iluminação, porque senão não há luz. Okay? Reparem aqui os tais tijolos que foram postos mais tarde para tapar a admissão da água, porque havia aqui uma zona onde se podia despejar uma espécie de um funil em pedra, para depois a água vir cair para dentro do miquei. Mas alguém achou que ficava melhor assim, o senhor comprou. E depois também o senhor comprou uma iluminação mais tardia, etc. E tem interesse, mas não tem nada a ver com os teus. Ora bem, reparem, cá está o detalhe que eu estou a dizer. Eles encheram isto e puseram tijolos para como se parecesse que é igual à continuação disso. Cá estão os tijolos tipo burro, etc. Pronto, o outro bem que eu já falei, este que aqui existe, está em frente da porta, nunca foi ali um bem, foi entrar mais tardio que o senhor comprou. Reparem, coisas muito interessantes. Agora vamos descer para o andar inferior da cave. Reparem, está aqui, eles tinham isto tudo perfeito. Se um dia houvesse uma cheia muito grande, para além de todo o sistema de segurança que eles tinham lá em baixo,
eles tinham também sistema de segurança aqui e ainda tinham também sistema de segurança a um nível mais alto para escoar a água, okay? Para não ficarem com as coisas alagoadas. Isto cá está a descida dos 7 graus para o tanque. Reparem como há degraus em dolomia, muito toscos, muito banais, mas depois temos aqui 2 muito bonitinhos, com um cachorro. Quem é que sabe o que é um cachorro? Estão a ver? Oh, não é cachorro. Com um focinho. Estão a ver? Isto são em calcários. Eu sei que me engano. Pronto, mas eu sou arquiteto. Também me engano. Em calcário dançante, um calcário macio que poderia ser trabalhado a este tónico, que der esta beleza. Uma dolomia não permite este tipo de trabalho, porque ela tem vários tipos de dureza no seu seio, é difícil de ser trabalhado. Okay? E é uma rocha bastante de maior dureza. Então, reparem, eu no início fui enganado. Eu pensava, isto aqui provavelmente, também aprendi isso nos vídeos, provavelmente só as paredes ou este reboco é que é do século X. Pronto, ok, também um dia eu posso datar o reboco por luminescência. É uma técnica um pouco mais complicada, os rebocos, mas tudo bem. Mas basta, como é que é possível que andassem a trocar, e ainda mais estes 2 estão mesmo a meio, para embelezar? Como é que as pessoas os iam partir? Deixa-me cá ver aqui a ligação dos degraus aqui ao lado. O reboco está perfeito. Pelos olhinhos está tudo perfeitinho. E fui lá com a pistola. Não, a composição é tudo igual. Aquilo são todos originais. Portanto, não há os primitivos e os instalados mais tarde. É tudo da mesma data. Já vamos falar da data. O que é que temos aqui? Reparem. Descemos os graus, está aqui um tanque. Na altura havia aqui um aterro que eu calculei em 50 centímetros. Calculei, estimei e acertei. E disse até, tudo o argamassa que está nas paredes está por baixo desse lado tudo. Também acertei. Então reparem. O que é que se vê aqui? Vê-se a separação estratigráfica entre o nível de começo das dolomias, a base da formação de Coimbra, das dolomias, tudo o que está por baixo são margas que foram escavadas para eles fazerem a sala de banho e fazerem a mina, porque as margas é como se fosse uma argila, consegue-se escavar. Ora bem, portanto, cá está o orifício para fazer a entrada de água para que caia verticalmente aqui no tanque, para a pessoa ter uma entrada de água quente. Ora bem, o que é que nós podemos ver? A escada ia diretamente para o tanque, tinha aqui a pega, conseguem ver a pega deste lado? Estão a ver? Mas depois também há um outro quadrado, esse quadrado para mim é um suporte de um candelabro para ter nível, senão não veem nada, as pessoas estão na escuridão, não, tem que ter luz. Tem aqui, estes já são de ançã, estes são tijolos, para mim isto aqui é o patamar onde eles podiam pôr a louça para também fazer uma espécie de um batismo, não sei os nomes técnicos, porque eu não sou judeu, eu só estou a estudar coisas medievais. Ser judeu é muito mais fácil. Porquê? Porque o mikvé nós seguimos o caminho da água. Uma sinagoga tem determinadas características. É muito fácil irmos atrás dessas características. O que é que há aqui mais? Ora bem, cá está o aterro que estava aqui dentro, que inicialmente a gente estava com um certo medo, depois percebeu-se que aquele aterro era muito recente, porque ele estava a esconder uma placa metálica enferrujada. Eu até disse à autora Raquel, não há problema, isso é um descarga de para-raios, veja lá na câmara, que de certeza que há engenheiros eletrotécnicos, e ela no dia seguinte trouxe logo. Isso é uma coisa, é um equipamento que se usou entre 1950 e 1970. Portanto, mas isso é uma coisa mais tardia, dos últimos ocupantes, quando começaram a ter frigoríficos e outros eletrodomésticos. Então vamos lá andar para a frente. Reparem, o que é que nós temos aqui? O sistema hidráulico era fabuloso. Portanto, reparem, temos uma nascente que vem com uma caleira. Essa caleira vai ter a parede interna, que separa as duas zonas. Portanto, para as pessoas não estarem a ver a zona da mina lá para dentro, fizeram uma parede ali bonitinha. Essa água passa através da parede e sai por aqui. Estão a ver ali? Agora está lá um cano de bronze. É uma das coisas que inviabiliza ser um mikvé. A água numa mikvé não pode passar por metal. É
muito simples. Quando forçaram os judeus a sair, o senhor rico comprou esta casa, usou o tanque como tanque de chafurdo para encher as vasilhas. E como não podia encher a vasilha encostando aqui a um bordo de uma parede vertical, teve que lhe pôr um caninho. Está explicado. Mas reparem, não há crimes perfeitos. A água que saía, originalmente no tempo do mikvé, deixou o rastro da água, deixou este apontamento preto. Isso são óxidos de manganês. E vão ver, dentro do tanque, o sítio que estava ocupado com água. Portanto, reparem, ele faz este cone porque o tanque tem um furinho para baixo, para que a água pudesse passar para o restante da água da piscina, da zona adjacente. Fininho. Significa que o fluxo daqui que saía era maior. E essa maior ia subir na água. Mas subia até onde? Ou se então tem um orifício aqui para atirar a água para um canal de escoamento. E nivelava a 10 cm deste bordo. E se viesse muita água que não escapasse por dentro para o ladrão, não há problema. A água subia, mas depois aqui ela entrava diretamente para esta conduta, para ouvir aquele buraco. Entrava diretamente para um conduto, depois ia para a caixa de visita e ia para o todo para fora. Estava tudo previsto. Aqui dentro, aqui ao lado, havia um outro nivelador para manter a 50 cm e esse nivelador também atirava depois com a água que ia para fora, em excesso, para o sistema de esgoto. Reparem aqui o seguinte. Há aqui uma pintura. Eu já vos vou mostrar isto em pormenor. Por causa desta pintura, até diziam que isto era um mikvé feminino, porque tinha laços e tinha ramos. Bom, não há mikvés femininos na Idade Média. Os dias dos homens e das mulheres é que alternavam. Esta pintura é muito mais tardia, já vos vou mostrar isso. Ora bem, eu, entusiasta, sem pensar, vou meter os meus braços todos dentro da água do mikvé. Sem pensar. Aliás, aconteceu uma coisa muito estranha. É que eu, depois de andar a meter os braços todos lá para dentro, eu comecei a descobrir as coisas todas de uma maneira extremamente rápida e extremamente arguta. E eu disse assim, será que este espaço, que foi um espaço sagrado de purificação durante quase 150 anos, é como ir a Fátima e que a gente sai de lá mais purificado? Eu pensava que sim, mas depois pensei melhor e disse, não, isto tem a ver com a nossa competência, com a nossa motivação, com a nossa ação. Se nós tivermos conhecimento, competências, motivação e ação, nós conseguimos ser extremamente produtivos e fazer um trabalho muito perfeito. Então o que é que eu fiz aqui? Arriscar. Meti as mãos todas lá para dentro para ver o que é que estava dentro do tanque. O que é que eu encontro? Um palmo de argila e mesmo assim meto lá as mãos dentro. O que é que sai? Sai este frasco. Este vai lindíssimo. É igual a um frasco que estava no nicho com azeite, que era para o senhor rico mandar encher a sua candeia. Continuo a meter a mão. Estou lindo. O que é que eu encontro lá? No contacto entre a base do tanque do mikvé e a argila. Uma madeira. É muito antiga. E com cravos de forja. E eu podia ter apanhado tétano a agarrar naquilo. Pronto. Mas fui salvo, não apanhei tétano. E daqui fiz também a datação. Isto era a porta. A porta que está ali, daquele espaço. Num evento de cheia, rebentou com a porta, foram as madeiras a boiar e uma delas caiu em cima do posição do tanque, outra ficou, encontrou-se por baixo daquele outro tanque, o tanque mais tardio. Portanto, mais para a frente. Agora vamos lá para dentro, para o espaço da mina. Repare. Tem aqui, eu não sei se me estão a ouvir, eu estou-me a afastar daqui. Conseguem me ouvir? Eu estou a falar um bocadinho mais alto. Pronto. Repare, temos ali a parede. Esta parede é que tem a portinhola ao lado, do lado daqui. É uma parede que está revestida com cerâmicas diversas que foram aproveitadas. Há ali cerâmicas muito interessantes que deviam ser estudadas. Reparem, aqui a nossa canalete cerâmico vidrado. Pois, isto foi bem caro na altura já. Vidrado.
e ele entra aqui para dentro, através da parede. E se for água a mais, ele salta e cai aqui num ladrão, num buraco, para ir para a caixa de visita. Portanto, o que é que nós temos aqui? A vertente é das margas jurássicas e depois tem o início das dolomias de Coimbra. Agora em pormenor, estão a ver o canaleta? Estão a ver o canaleta? Vai lá para o fundo, para o sítio onde nasce a água. Tudo isto está revestido uma argamassa. Aliás, há uma argamassa que segura o canaleta. Eu também queria amostras para datação, mas nós ainda não avançámos porque considerei que não era muito seguro ainda e queríamos ver os primeiros resultados, porque estas coisas não custam muito dinheiro. E o que é que se fez mais? Repara, de vez em quando, esta estrutura enchia quando chovia muito e ficava tudo inundado, a água praticamente até chegava cá em cima. E eu durante muitas vezes disse, por favor, isto deve estar entupido, desentupam isso. Isso arrastou-se meses e meses e meses até que finalmente veio o serviço de água. E eles mandaram escavar para se ver para onde é que a água seguia. E havia aqui uma série de pedras, que originalmente, pronto, pode ter caído do teto, mas eu disse, não falta lá pedra nenhuma no teto. Então o que é isso? Reparem, quando os judeus quiseram fazer esta estrutura, eles tiveram que escavar nas margas. Eles escavaram isto tudo e escavaram nas margas para meter a estrutura de escoamento posterior. E a caixa de visita. E a caixa de visita tem de ser protegida por um coroamento de blocos, que é para os tecimentos não irem para dentro da casa de visita. E depois por cima meteram as margas que eles tinham tirado para fora. Inclusive também a argila negra. Eu até pedi à doutora Raquel se apanhasse bocados dessa para nos guardar, porque eu gostava de os estudar. E isto é o que está a ver. Portanto, eles fizeram uma estrutura com um tubo cerâmico e com uma caixa de visita em dolomia, com tudo perfeito. É uma coisa de outro mundo. Reparem que nós lá trabalhámos, lá dentro, no canalete. Reparem na argamassa de suporte do canalete. Eu também queria uma amostra daqui para se datar, talvez depois mais tarde. Reparem muito material cerâmico lá dentro e depois também há púlcaros de vinho e há garrafas e tudo, porque o filho da dona da casa, que era estudante, depois ia para lá nos dias de calor, para o fresco com os amigos, para passarem um bom bocado, para beberem bastante uns copinhos e depois deixavam lá as garrafas e os copos. Reparem, com os resultados das análises químicas que fizemos, depois isto foi tudo tratado. Nós conseguimos distinguir o que é um calcário dolomítico, o que é uma dolomia, o que é um calcário margoso, um calcário puro, distinguir entre calcários puros que são de fontes diferentes, as lamas, os estuques pintados, as argamassas, nós conseguimos saber isso. E isso eu fiz logo para o trabalho que foi entregue em novembro de 2022, mas depois mais tarde ainda fiz mais medições. Ora bem, do nível argiloso orgânico, o que é que nós fizemos? Reparem, era um material todo argiloso. Eu, distraidamente, andei a mexer com ele com as mãos, sem pôr luvas. Depois pensei, e se eu podia ter sido contaminado com bactérias ou vírus de há 500 anos? Felizmente não apanhei nada, mas podia ter apanhado. Reparem, o que é que estão aqui? Estão restos ósseos, praticamente são todos de espécies comestíveis, tem aqui todas as... Tem aqui, inclusivamente, coelhos, portanto, há aqui outras coisas que não são coelhos e já vos vou mostrar. Uns são grandes mamíferos, como o boi, etc. E tem mais o quê? Tem 3 espécies de moluscos tuarinos. Ora, os judeus também não comem moluscos, devem saber disso. Isto não é lixo dos judeus. Nem comem carne, nem comem porco, nem nada disso. Nem peixe, certo tipo de peixe, e também se encontrou peixe. Portanto, há aqui os tuários, são os que eles se apanhavam no estuário, depois vinham naquelas barcas serranas aqui para cá. E fragmentos serranos. Reparem, eu até entreguei à doutora Isabel Carvalho e pedindo que fossem estudados por um especialista em cerâmica medieval. Ainda não me disse nada, não sei que estado isso, mas eu até pedi à doutora Raquel que até gostava de os ter, queria fazer uma fotografia, porque eu quero publicar isto. E aqui tenho fotografias que são manhosas e escritas com o papel à mão,
pronto, gostava de ter novamente acesso. Reparem, aqui tem, portanto, há 2 pontos, ao lado esquerdo da mim e ao lado direito. Portanto, é o ponto 1 e o ponto 2. Tudo aqui, os ossos são comestíveis, menos de animais que se utilizavam na alimentação, menos este. O que é? Uma mandíbula de ratazana. Lá foi parar, também lá morreu. Ora bem, cá está. Aquele osso tem um golpe de faca, para ver, portanto eles também. Cá está. E estes foram selecionados para datarmos. Um pedaço da porca, 2 conchas, 2 ossos. Depois tivemos que um deles não tinha material necessário, trocámos por um outro para serem pelo menos 2. Então aqui os resultados. Quais são? Portanto, isto é carbono 14. Okay? Carbono 14. Então vamos lá ver. A datação dos 2 moluscos levanta um problema. Porque as curvas de calibração só existem para a água doce e para a água do mar. A água do mar é 35%. Não existem para moluscos do estuário. Inclusive podem ir mudando desde a água doce a água quase a 35%. São muito variáveis, mas não é da água do mar. E, portanto, reparem, aqui utilizou-se para eles a água do mar, mas isto vai rejuvenescer as idades. Portanto, isto são tudo no mesmo nível. Está certo? Pode haver algum espaço, mas não pode haver este salto. Estas estão erradas do ponto, são subestimadas porque está usada uma curva de calibração que não é a própria. Não são moluscos de mar, são moluscos de estuário e não há curva de calibração para eles. Portanto, aí temos que ter mais confiança nas datações dos ossos. Foram datados 2, reparem, este é o intervalo depois de calibração, portanto este ponto vermelho é o ponto máximo, é o ponto mais provável da datação. Neste caso está-nos a dar 1220, mais ou menos. E depois o que é que nós temos? Temos este, e este infelizmente, em vez de nos dar uma bossa ao meio, temos 2 bossas. Eu não sei se é esta bossa a boa, se é esta a boa. Mas se eu arrastar isto para aqui, ele não vai muito para ali, eu posso acreditar que estaremos aqui. Portanto, estaremos qualquer coisa. O intervalo do lixo está entre cerca de 1220 até finais, sei lá, 1360, 1370. É difícil porque nós ali não conseguimos melhor com isto. Mas isso significa, como este lixo é de cristãos que deitavam para dentro de uma cavidade, que iam descartar, deitavam para ali, não é dos judeus. Os judeus fazem ali um local sagrado. Os judeus não iam comer para dentro do sítio mais sagrado para daqueles, não é? Que é o mikvé, o sítio de purificação. Portanto, este é um limite que nós sabemos que o mikvé pode ter sido construído aqui porque desativou a lixeira. Nós também datámos por luminescência. Luminescência é um outro método, depois eu posso explicar como é que funciona. É um método que agora é mais usado no quaternário, porque o carbono 14 só pode datar até 45 mil anos. E é preciso que haja carbono da data do evento que estamos a querer determinar. Não é? Se eu tiver uma raiz de mar mais recente que se mete no sítio que colocou-lhe a amostra, tenho uma datação recente. Se eu tiver um carvão de uma unidade mais antiga que é erodida e transportada, eu vou ter uma idade que não é do evento que eu estou a determinar. Portanto, é preciso muito cuidado. Acabámos de receber a datação de um tijolo, que é um tijolo que veio daquela parede, e o que é que deu que este tijolo tem 550 mil anos, mais o desvio padrão, portanto eu tenho de subtrair à data em que foi feita a colheita de amostras, dá o ano de 1472, mais o erro da amostra, estão a ver, isto é 1000 anos, dá este valor. Reparem, dá o ano 1472. E eu ainda acredito que esta idade não é real, está subestimada a idade real, portanto é mais antigo, porque neste cálculo, para além das medições que são feitas em laboratório, também interessa colocar um valor correto da água que está dentro desse objeto que está a ser datado. Que foi calculado com 10%, mas eu penso que na umidade toda
da gruta, nós temos mais do que 10%. E isso significa que a idade dele será certamente mais antiga. Eu ainda vou tentar, desse tijolo, que eu tenho um bocadinho, de fazer a determinação e saturação, e se eu tiver oportunidade, vou novamente à gruta e tento fazer uma medição in situ, também da umidade. E depois podemos recalcular esta idade. Pronto. Interpretações. Agora passamos dos dados objetivos para as interpretações. Reparem, a história da oval, com os lacinhos, com os ramos, com as folhas de loureiro, não é? Isto é renascencial, não tem nada a ver com os judeus, ok? E é uma pena, porque quando isso foi descoberto há 10 anos, isto tinha uma qualidade muito grande. A doutora Helena Moura sabe isso perfeitamente. E a técnica de conservação e de restauro viu o que lá está. E sabe da degradação que tem havido por estes ciclos de inundação periódicos, que vão danificar a qualidade do que nós temos. Mesmo assim, reparem, o que é que temos aqui? Temos uma área pintada a vermelho, uma área pintada a laranja. Os judeus não usam a cor laranja, nem usam estes motivos florais, nem nada disso. Por isso é que se pensava que era um mikvé feminino, por causa destes raminhos e dos lacinhos. Não é nada. Reparem, eu estive a olhar isto com tanta atenção. Aqui isto tem pouco pormenor, mas há aqui uma cabeça, tem aqui um manto à volta, e o corpo vai por aqui e vai por ali. Eu posso depois tentar mostrar o relatório e vocês veem isso. Eu já percebi. Inicialmente disse, olha, está lá um judeu. Depois percebi isto com este enquadramento, isto não pode ser de um judeu. E também não é da Rainha Santa Isabel. Não, é a Nossa Senhora. É a Nossa Senhora. Isto foi o senhor que comprou, quis embelezar a sua cave, onde enchiam os cântaros, e mandou pintar isto, porque ele tinha muito dinheiro. Ora bem, mais, cá está. Os fragmentos de alimentação urbana não é de judeus. Os bivalves são do estuário, que está a cerca de 40 km. Portanto, reparem, isto tudo aponta que houve um tempo em que os cristãos atiravam, que moravam cá embaixo, os judeus da Judeia Velha não moravam cá embaixo. A Rua de Coruja era fora da juderia, fora do limite. A juderia estava fechada, tinha um muro e tinha porta, ou portas. Era dos cristãos. Tinham casas também, hoje em dia, no que a gente chama Visconde da Luz. Eu havia aí umas casas. Reparem, depois o que levou, depois eles também escavaram para obter o espaço que precisavam. Ora bem, isto foi o que eu fiz no relatório de novembro, que entreguei em novembro de 2022. Eu já nessa altura fiz a interpretação que a sinagoga era aqui, nesta zona, e que teria aí também, provavelmente, o mikvé, anda atrás disso. E reparem, o que é que nós temos aqui? Temos aqui o tal área que eu considero que é a área core, a área nuclear da Judeia Velha, onde os judeus se encerravam para celebrar o sábado. Então agora os nossos judeus, não há aqui infelizmente judeus a assistir a esta palestra, que os interessaria, porque está dentro do sábado deles. Esta rua aqui é a rua que depois se chamou Corpo de Deus, mas esta não era dos judeus, era diferente, era mais pequena, era ondulada, era a rua, penso que é a Rua Príncipe, não era? Do Príncipe. Esta é a zona core. Vocês nem imaginam que eu já encontrei aqui, isso fica para uma pergunta ou para uma próxima conferência. Ora bem, então vamos lá ver agora aos nossos dados históricos, porque a gente tem que ligar tudo. Não se pode esquecer os dados históricos, fidedignos. Há aqui cadeiras à frente. Sónia, por favor. Não se pode estar em pé em coisas demoradas. Por favor. Reparem, o que é que nós sabemos? Isto não é inventado. Temos que ir aos tombos, temos que ir à documentação antiga. Okay? Não é parece, eu invento. Não. Trabalho científico. Repare, o que é que nós sabemos? Documentação histórica, relativamente à Judeia Velha. Estes documentos
que dizem que em 1130 e 139 está naquela área triangular que eu vos disse, que tem a atual Rua Corpo de Deus, que não era a rua exatamente como era, como arruamento principal. A sinagoga e o cemitério da Estadia Velha, do Almo-Cavaco, estão referidos neste documento. Existiam, efetivamente. Diz que tinha um talho, tinha uma albergaria, também são referidos num livro Paulo Machado, que é mais recente. Repare, eles não referem a existência de um mikvé, mas não há nenhuma comunidade que não comece por fazer o mikvé. Os judeus praticantes não podem estar num sítio sem ter o bem de purificação. Ora bem, o que é que começou aqui a haver problemas em Coimbra? Dava-se tudo bem, portanto havia cristãos, havia judeus e havia os mouros. Mas depois começaram-se a dar mal. E o dar mal teve muito a ver com as doenças, com as pestes. E o que é que acontecia? Os judeus não adoeciam e não morriam tanto como os cristãos. E os cristãos começavam a olhá-los e começavam a pensar mal deles. Porquê? Porque os cristãos não tomavam banho. Se tomassem uma vez por ano, quando caíam ao rio, já é demais. E já nem notavam os cheiros, é como os senhores do lixo, da higiene. E já não notam. Ou as pessoas têm um cão. Este cão não pode entrar, pode, ele nem cheira mal. Claro, e nós a sentir o cheiro do cão. As pessoas habituam-se. Os judeus, pelas suas regras muito fixas, eles tomavam banho periodicamente na mikvé e lavavam as mãos antes de comer. E isso barrava-lhes imensas doenças. Mas criou hostilidade, criou inveja. Então nós estamos a morrer e eles não. Eles é que nos estão a fazer com que a gente morra. Reparem, quando é que foi o primeiro a haver já um contencioso agressivo? 1350. Aí já sabe, como já estava a ver. E depois, reparem, sabes que em 1357 ainda havia judeus a morar na Judéia Velha. Do que é que já havia aí? Houve até um episódio muito engraçado de um prior de Santiago, portanto, às vezes até chamam a Judéia Velha a Judéia de Santiago. Ele foi com os seus auxiliares e andava a cobrar ovos, portanto, as pessoas não tinham dinheiro assim, não é? Tinham géneros. E foi atrás deles, e depois, se não davam, arrancavam-lhes as fechaduras, etc. Houve coisas agressivas. E esses atos agressivos é que depois explicou também uma lenda, uma história que tem a ver com o pretenso roubo das hóstias. Ok? Portanto, aqui ainda há judeus, na Judéia Velha, 1357. Ora, agora vamos chegar à sinagoga. Repare, está aqui um documento que diz que a capela de Nossa Senhora da Vitória, do Corpo de Deus, estava num chão no qual ela tinha casas que eram dos judeus e também estava lá a sinagoga, no sítio onde foram fazer a capela. Isto está muito claro, isto. Não há nada que... E está aqui o documento. Portanto, repare, atendendo à descrição do episódio do roubo das hóstias, essa capela começou a edificar-se ou no ano 1361 ou no ano de 1362. Repare, em 1367 a capela já estava construída. Até o Papa depois faz a sua, um ato de sim, já pôde funcionar e não sei o quê. E aparece referida também no testamento da sua suposta fundadora, Ana Afonso. Portanto, o que é que aconteceu com a Ana Afonso? Ela morreu do marido, eram ricos, e ela decidiu passar a fazer o bem. E então o que é que ela fez? Tomou conta desse espaço onde estava a sinagoga e desse terreno ali, provavelmente comprou o rei que tinha o território, o terreno, e decidiu fazer lá a sua capela, em Pedra de Ançã, não é? E ao lado tinha uma clínica para cuidar dos enfermos. E lá dentro pôs o seu marido, que se pode ver ainda na casa de Faro. Está lá a cama dele, em Calcária de Ançã. Então, reparem, é muito fácil, e sou eu que concluo, porque há aí uma grande confusão de datas. A Capela do Corpo de Deus foi construída em 1361 ou 62, aproximadamente,
Mas em 1367 já está construída. Já não há judeus nenhuns ali. Eles perderam a sinagoga, perderam a mikvé. E, portanto, onde é que eles foram? Isto é fácil de perceber. Ora bem, já agora, 1367 é quando soube ao trono Dom Fernandes. Portanto, a capela do Corpo de Deus foi construída no reinado de Dom Pedro. Reparem, nós, com base nisto, eu interpreto que foi o rei Dom Pedro I que obrigou ao abandono da Jeria Velha e à sua deslocação progressiva dos residentes, durante alguns anos, não é? Para a Baixa de Coimbra. Eles mandou-os para o Arrabalde, para os arredores, cá para baixo. E eles tiveram que ir. E eu agora até sei outra coisa. Sei que os coitadinhos, que eram donos do terreno todo, de Sá da Bandeira, de Monte Arroio e da encosta toda, aqui até às escadas monumentais, e onde tinham também a Fonte dos Deus, que agora já posicionámos bem, e o cemitério cá em cima. Reparem, eles vão desmontar as suas casinhas e vão construí-las cá em baixo. Cá em baixo é que há casas judaicas. Lá em cima, na área que era a Judaria Velha, se formos ao longo da Rua Corpo de Deus, onde é que estão as casas judaicas? Não há casas judaicas aí. Há casas essencialmente com pedra dançante, que são mais altas, com outro estilo de construção, etc. Eu já vos vou mostrar. Cá estão as casas tipicamente judaicas. Isto é lá em baixo, na Judaria de Sansão ou do Rabol. Reparem, a porta que vai para a habitação e a loja. Uma vez fui lá, aparece-nos este senhor e diz-me assim, vai para mim e diz assim: eu sou judeu e eu sempre vivi aqui. Como é que ele sabia que eu andava atrás das casas dos judeus? É muito curioso. Olha aí para ele, a estatura dele, a maneira dele ser, notem o nariz. Oh, secreto, todos nós temos DNA. Porque o Dom Manuel não deixou os judeus sair. Portanto, reparem, eu já ando atrás da nova sinagoga, nessa nova judeia. Isso é o que está, já tem amigo velho, agora tem a nova sinagoga. Portanto, reparem, 1372 ocorreu uma invasão castelhana, não conseguiram conquistar Coimbra, porque Coimbra, com as suas muralhas, estava altamente defendida. Foram-se embora, mas cobriram bastante naquelas casas por onde entraram. Aliás, eles também entraram com força pelo Rua Corpo de Deus. E fizeram aí bastantes estragos de incêndios do Campanhal. Dom Fernando ordena a fortificação da muralha e fez até uma barbacana. E atravessou também pela área que era a Judaria Velha. Mas aí já não estavam os judeus. Não confundamos. Portanto, Dom Manuel. O Dom Manuel queria casar com a sua bela, a sua amada, que já era viúva, mas ele não desistia. E... como é que chamava? Dona Isabel. Isabel, exatamente. E ela disse: caso contigo, mas tu tens que também pôr o decreto, como os meus pais fizeram em Espanha, os reis católicos, 1492. Tens que também fazer o edito da expulsão ou conversão forçada. Ele, como queria casar com ela e era muito esperto, disse com certeza que sim. Mas o que é que ele fez? Ele queria os judeus cá. Os judeus eram médicos, eram matemáticos, tinham dinheiro, trabalhavam muito bem. Portanto, o que é que ele fez? Disse assim: não há barcos para vocês irem embora. Os que não queriam tornar-se cristãos, a fingir cristãos novos. Não há barcos. Vocês ficam aqui e eu deixo-vos continuar a ter as práticas, mas em segredo em casa. Não podem ir ao mikvé nem ir à sinagoga, nem haver paredes das judiarias, porque senão a minha esposa rainha vai-me fazer as suas punições. E foi assim que grande parte dos judeus ficaram aqui em Portugal, e todos os grandes de nós temos DNA judeu também, porque não saíamos, ficámos cá, a cruzarmos. Reparem, depois o que é que temos aqui? A Inquisição. Muitos começaram a fugir, os que conseguiam fugir, mas eles iam à caça deles também para fora. Coimbra, o primeiro auto da fé, foi na Praça do Comércio, 1567. Reparem, homens e mulheres, mais mulheres sempre. Porque as mulheres diziam que as mulheres é que ensinavam aos filhos as práticas e os costumes judaicos, estão a ver? E depois gostavam de queimar vivos. Houve até episódios de meter as pessoas em barcas, no Mondego,
punham-lhes eles amarrados lá dentro e incendiavam-nas e as pessoas estavam ali todas a rir-se e tal. Imediato, ainda não havia máquinas fotográficas, não é? Mas as pessoas gostavam de ver isso, não é? Gostavam de ver o sofrimento. Sempre mais mulheres que homens foram torturados e mortos porque eles achavam que elas é que faziam a transmissão disso. Há aqui um texto muito impactante, tem a ver com uma certa homenagem às mulheres. Eu, aliás, gostava que em Coimbra, na Praça do Comércio, houvesse lá alguma homenagem, uma caixa em pedra com uma placa, com os nomes, que se sabe os nomes das pessoas que foram queimados vivos lá. Haver alguma homenagem a essas pobres pessoas que não faziam mal nenhum. Pronto. Eu só vos disse praticamente o que está no relatório. Mas deixo-vos aqui muitas perguntas. Isto são as coisas que eu tenho trabalhado com os meus colaboradores nisso tudo a seguir. Como veem, era muito difícil de eu resumir mais. Estou a vosso dispor. Portanto, agradeço a vossa atenção. Havia aqui todo um fio condutor, se não se chegasse É que eu liguei no tempo geológico. E nós é mais em que 2 anos de distrito. Tinham que ter avisado isso. Peço imensa desculpa. Não tenho desculpas. Portanto, agora devolvo a palavra ao público. Perguntas habituais. Estamos à disposição do seu também. Talvez possam levar um microfone, veja lá. Ali, mais para ali. Aí tem mas não sei se está bem. Pessoal, primeiro que tudo, acho que há que se só mais um bocadinho, mais um citá-lo pela sua exposição, que eu acho que foi brilhante. E se vê também o dedo da Isabel, que eu julgo que foi um comum. A Isabel é que é brilhante. A Isabel, reparem, como é que a Polícia Judiciária vai à casa, sei lá, da Madi, onde alguém foi raptada. Dão a cheirar uma roupa. A Isabel dá-me a cheirar. E eu vou à caça. Vou usar a geomorfologia, vou usar os chitos, as pedras, o jarrado, etc. Portanto, sem Isabel não há caça. Pronto. Eu acho que sim. E em relação à admiração não tenho por ela. Mas eu queria dizer que provavelmente, eu sublinho, provavelmente, este não será o único Micovédio do Distrito. Eu vivo numa aldeia, que é uma aldeia de judeus. Basta ver os nomes que lá estão. Que se sabe que no século XIII foi vendida por um casal de judeus ao hospital de Lázaros de Coimbra. Por cerca de 4 quilos de ouro. E sabe-se que a casa que durante séculos foi o celeiro do Hospital de São Lázaro, que será muito provavelmente, aliás, sabe-se que ela foi, não quer dizer provavelmente, porque não houve escavações, não houve todo um trabalho para isso. Foi a casa que na realidade pertencia, que era a cabeça do merlado, que só chegava de Eixo-Freios até Rios Frios para ver a dimensão daquela circunstância. Há lá uma casa que, para abaixo do nível do solo, tem uma escada que está atulhada. Bem, eu não quero dizer que é um Micovédio, mas pedi à Câmara do Cantaria, com resultados zero, que, na realidade, fosse feito um estudo. Primeiro, desentulhado a escada, para ver o que é que lá está em baixo. Que a casa era de judeus, está fora, penso que suficientemente documentado. Que tem uma escada para o nível inferior ao nível do solo atual, também a tem. Fica um desafio. Um dia,
se quiser lá ir ver a casa, Com certeza. eu tenho Lá o gosto consigo, levem de Isabel, quem quiser. pedir ao dono para nos emprestar, para ir lá É connosco. combinado já. E para ver. É só isso. É o desafio que eu deixo. É assim, nós não temos de estar fixos em coisas judaicas. Às vezes a pessoa, como veem que eu estou a descobrir tanta coisa aqui em Coimbra, acham que eu sou judeu. Eu não sou judeu, sou cristão. E eu nem quero muito falar em estar a investir, a descobrir património judaico. Eu quero estou a descobrir património medieval. Estes aspectos que estão aqui, eu trouxe de um mikvé ou de uma sinagoga, é porque é muito fácil. Aquilo tem umas características tão típicas, e depois eu tenho outros métodos, a questão da datação, disso tudo, que nós conseguimos perceber e ter a certeza e caracterizar o que lá está. Mas o que nós temos que fazer é não perder os diamantes do nosso passado. Porque são as nossas memórias e são o motor do desenvolvimento económico através do turismo. Essa é que é o objetivo. Está combinado. Se fizer o favor de vir até aqui, melhor. Não é o microfone de... Não? Olá. Fica para a próxima aquisição. Olá, boa tarde. Parabéns pela apresentação aqui do património fantástico da cidade em Serra, na Zona Baixa. Eu só queria aqui pronto, eu chamo-me Raquel Santos, sou a arqueóloga da Câmara Municipal que descobriu aqui este magnífico património que nós temos e que o caracterizei. Efetivamente, em novembro de 2013, ele foi caracterizado como um banho ritual, entre aspas, feminino. Isto em novembro, mas em dezembro nós já sabíamos que não era banho ritual dedicado 100% ao universo feminino, só que o relatório já tinha sido escrito e remetido à DRC. Mas pronto, é só para ficar bem explícito que soube-se quase desde o início que os banhos eram para a comunidade total do judaico. Já existe planta, já agora? Se a pessoa foi eu que não sabia se ainda existia um planta. Já havia existe uma um planta? levantamento que não abrange a carne e a subcarne, sim. Eu só queria dizer que este mikvé, para mim, ele não foi só usado pela nova judiaria, a partir de 1360, foi construído o mikvé, porque eles foram obrigados pelo rei a sair da judiaria velha para virem cá para baixo. Mas este mikvé é tão bom que foi usado por outros judeus. Houve um total de 3 judiarias em Coimbra. A velha que foi desativada e ainda é a de São Salvador. Este mikvé é excelente, ele era usado por toda a comunidade. E no dia vou fazer o cálculo, faço às pessoas, faço ao desgaste das pedras, faço ao tempo de utilização. Viram lá que calculei, não é? São cerca de 135 anos. E no dia vamos brincar a fazer esses cálculos, a ver a relação entre a dureza da rocha e os pés a descer e a subir para cada banho ou para isso. Este mikvé, para mim, foi, a partir de 1360, foi utilizado pelos judeus de toda a cidade. Pronto, aquilo é um espaço fantástico, portanto, aberto ao público. Era a minha próxima Aguardamos pergunta. a vossa visita. Para mim, Será pode para ser breve. o Já tem próximo alguma património previsão? da Será para cidade. breve. Não consigo adiantar antes também do seu Não é um coordenar. inquérito. Sim, sim. O seu como coordenar o projeto. Mais questões? Ah, mais é muito ao fundo, mas tem que ir mais para a frente, senão nós não conseguimos ouvir. Bem aqui? Talvez, sim. Depende, vamos ver como é que é o vosso projeto. Diga. Eu sei que em Belmonte foi uma comunidade de cripto-judeus até a Idade Moderna e tenho uma curiosidade in the stream. Yes, I'm please. curious if we know about the community of cripto-judeus here in Coimbra that stayed until modern time. Or no, maybe after the expulsion they all disappeared. What do we know after? So what I said is the occupation of Jewish persons in the Coimbra, it's very old.
We don't have yet documentation, historic documentation of that. But for me, it's much before the 10th century. But we have to, what I can locate, for instance, the old synagogue, and I can date the mortar between the stones with Luminescence dating. So I could know that I am at this moment locating the cemetery, the Jewish medieval cemetery. So what I can do, to have a large team in a European project, to have Eugenia Cunha to do the identification of the bones, of the disease, whatever. Another specialist to do the whole DNA, and I will do the stratigraphy and the C14 dating, so we'll know when was the first burial of Jewish here. And the last one we know because there is the order of the forced conversion. And after that we have nearby another hospital with a cemetery. So what we want is to do a study of all DNA and the modern DNA of people here to study the ancestrality, the evolution of population. And don't forget, here we know that we have probably a place where they have the cistern because, as you know, the bodies have to be clean, washed. And after, they use two pieces to dress, white, and they have to have with the foot directly to Jerusalem, to east, and the more rich will have a pearl in the mouth. You know that, no? So I'm hoping with my team that we could do this and protect the Almocavar. Okay? And I'm in contact with the Rabbin de Lisboa, the other rabbins of Penamacor, etc. Because I wanted the advice of people that know the tradition of the Jews. Obrigado. Mais questões, não? Mais uma, então. Quando foi feito o alargamento da Rua de Caduche, tudo aquilo foi transformado, não é? Exato. E nessa altura já havia uma série de gente, estudiosos de Coimbra, uma série de gente que vai ser muito importante em termos de investigação histórica de Coimbra, e aquilo que eu pergunto é assim, acho muito estranho como é que essas pessoas não identificam este espaço nem o referenciam. Acho estranho, não conheço. Pode ser isso. Vamos lá da juderia velha, do mikvé. Do mikvé. O mikvé, a partir do momento em que os judeus foram forçados a cessar práticas, portanto, eles foram forçados a terminar toda a prática deles cultural. Eles não podiam ir a um mikvé, não podiam ir a uma sinagoga, não podiam ter as suas comunidades, as suas juderias fechadas. Foi aí que eles começaram a contactar com cristãos e judeus e a casar entre si, a homogeneizar-se, porque deixou de haver os guetos, deixou de haver aquelas tradições. No fundo, retiraram aos judeus daqui a sua cultura. Alguns tentaram manter, como a história do varrer para dentro e outras tradições. Eu estou a falar de muito período, eu estou a falar de 1858, 1859, quando é feita essa intervenção naquelas casas. Mas acontece, quando, repare, isto depois teve várias fases. Houve um senhor que comprou aquilo, isto é Isabel que está a descobrir tudo, ou alugou e tal, mas isto é a origem. Depois cada um foi fazendo benfeitorias, foi crescendo, foi... Aqueles andares todos, para mim, não servem de nada, reparem. A Câmara andou durante muito tempo, pediu a chave aos proprietários e andava a mostrar uma coisa que era da Câmara que não era da Câmara. Quando quiseram comprar aquilo, os donos, é uma coisa importante, pediram um balúrdio por um prédio quase em ruínas, quando o que nos interessava era só a cave. Da cave que nem sequer há planta ainda. Claro, como é que há um projeto turístico sem ter uma planta topográfica? Está tudo ao contrário. Portanto, o que é que acontece? Aquele senhor usou a água para o seu abastecimento próprio. Os que vieram a seguir, aquilo neles ainda há. O filho da dona
ia para os copos lá, era um local de fresco. Isso não tinha interesse, as pessoas deixaram. Havia água na rede, para que é que ia uma nascente? As pessoas esqueceram aquilo, não havia memória. Aquilo ficou esquecido numa porta fechada, num canto. Portanto, perdeu-se isso. Mas isso acontece com outros elementos de património. Quero que eu diga, Coimbra, AEMínio, é muito mais importante do que Conímbrega. Já foi a Conímbrega. É espetacular, não é? O que é que aconteceu? Um ataque dos bárbaros, quebraram o aqueduto e eles tiveram que se render e depois aquilo ficou entregue aos tempos. E aquilo ficou preservado. Aqui não, foram construindo em cima, não sei. Onde é que estão o nosso património romano? Onde é que estão as termas que se estão relatadas? Qual é o nosso problema? Os arqueólogos hoje vão fazer, há aqui uma obra, há neste momento a legislação que diz qualquer obra tem que ter uma avaliação de património ecológico, etc. Infelizmente os geólogos ainda não fizeram isso, nem para o paleontólogo, nem para o ecológico, nem nada. E eles vão lá, à casinha, descobrimos isso, mas se o dono da obra diz, mas eu não quero problemas, está para mim isso. Eles são forçados a esconder, ou modificar, ou não ser considerado no projeto. As universidades deviam ter uma estratégia maior e buscar dinheiro em projetos de investigação para atacar com uma lógica de investigação. Não é bocadinhos assim. E depois nós não temos. Onde é que está o romano? Ouça, o romano é o criptopórtico, porque eles tinham mesmo de fazer obra para o museu. Tinham mesmo de encontrar o que lá estava por baixo. E o arco romano? Quem é que andou a mostrar o arco romano? Uma arquiteta, engenheiro civil, e mestre de História da Arte, que fez uma tese maravilhosa. O arco romano. E lá em cima, no pátio, passar a porta. O que é aquilo? Aquilo, escavaram. Aquilo era uma quinta rica romana, com lagar de azeite, etc. E porquê que não puseram lá um vidro para os turistas poderem ver aquele património todo espetacular? Para que tiveram que tapar tudo outra vez? E onde é que estão as termas? Onde é que estão as outras partes? Está tudo debaixo dos nossos olhos. A geometria está cá toda. As pessoas é que não veem. Quem não sabe é como quem não vê. E isto tem que ser feito com estudo por cientistas, por quem tem competências. E tem que haver apoio da Câmara e financiamentos, isto ser bem visto socialmente. Ouça, eu estou aqui a entrar na área da arqueologia, porque estou a fazer geoarqueologia. Eu não sou arqueólogo. Por acaso até me inscrevi no mestrado. Inscrevi-me. Mas depois percebi que eu não tinha tempo para fazer o mestrado. Sim. Porquê? Porque eu, quando quero investigar, não queria ter que chamar um arqueólogo para assinar o PATA, o Plano de Trabalhos Arqueológicos. Eu tenho muitos artigos de geoarqueologia, desde o Acheulense até o medieval. E os meus amigos são arqueólogos, tratam-me muito bem, porque eu dou-lhes o que eles não têm. Agora, vejo que há uma falta de desinteresse da Câmara, que até, se for necessário para fazer as suas obras de granitada na cidade, que nunca teve granito, destrói, partiu a cloaca toda, junto ao Machado de Castro, toda até cá abaixo, às escadas monumentais, para instruir grandes cloacas. A cloaca máxima, que tem 2000 anos, que está completamente preservada. Os romanos faziam coisas para durar, não é para fazer o orçamento do baixo preço, que hoje em dia se faz. E nós destruímos tudo. Não percebemos que temos aqui um tesouro que devia ser usado para o turismo e para as nossas memórias. Ouve-se. E o serviço está aqui, já sei o doutor Helena, portanto posso dizer. A direção do património cultural, em mexerem em zona Unesco, devia ser Lisboa a fazer a avaliação. Não, foi aqui a delegação e depois já essas influências com a Câmara e tal, não sei o quê. E viu-se o que aconteceu. Com a quebra-costas, destruíram o quebra-costas todo. O que lá está não interessa a ninguém. Quem é que vem hoje para ver o quebra-costas? Pedras de granito, cortadas recentes. E o que fizeram no largo de traça medieval da Sé Nova? Património Unesco. Olha, o que é que a gente ganhou?
que aquele quadriculado de passarelas para imitar a universidade lá em cima, que o Dr. José Manel pagou mais um bocadinho para ser granito amarelo, para passar despercebido a calçada, para não ser sempre. E salvámos parte do cemitério, portanto, como é que chama? Da necrópole, que está lá junto das escadas. Foi o que a gente fez da nossa luta. E Santa Justa, que nos prometeram que tiravam de lá as casas de banho. Ouça, quem está a governar a Câmara prometeu que ia tirar as casas de banho da igreja anterior à nacionalidade. Desculpa. As sanitas, pronto. Sem sanitas também não há casas de banho. Está fechado. Pois é, vai ser uma longa viagem. Permita-me só mais uma assim. Eu gostaria de ouvir ver, mas se vocês já me vão ver, um estudo do que existirá entre a Rua das Flores, a Rua da Matemática e a Praça dos Apóstolos. Há lá qualquer coisa roubada necessária. O banho está por todo o lado. Força. Necessariamente. Está ali, não está ali o Elia? Já saiu. O arquiteto, não estou a ver. Estamos a descobrir coisas dos romanos que nem imagino. Fica um bocadinho mais. Fica para uma próxima conferência daqui a uns tempos. Já fica combinado. Próximo conversa, não é? Não sei como. Mas antes disso vai fazer não. Eu vou para lhe falar. Aquelas coisas que eu tinha posto são as perguntas do que nós fizemos depois do relatório. Então acrescentar o que é que está. Quando quiser, quer ir consigo. Quer ir consigo. E vai ver como é que a gente trabalha. E a Rua da Matemática. Vou consigo. Sim, sim. É muito fácil. Pois, Quem não sabe é como quem não vê. Quem tem motivação, quem tem competências, quem tem conhecimento, consegue fazer um trabalho. E quem trabalha em equipa. Ouça, há aqui tanta gente na cidade, nem precisa de ser paga. Nós queremos juntamos e andamos a trabalhar. O trabalho, a doutora Isabel Lanchim, o que ela merecia a chave da cidade. Ouça, o que ela já fez pela cidade, pelo património. Já leu a tese, ela nos 3 volumes da tese. A maior parte das pessoas não sabem o que ela fez e o que ela está a fazer, porque ela quer. Ela é a minha guia para eu depois ir à caça das coisas. Eu é que sou o cão que vai atrás do cheiro da roupa do miúdo que foi raptado. Eu é que sou o que faz a caça. Preciso de cão, o senhor ir lá e cheirar e ver o que é que lá está. Está combinado, mas vou consigo. Está Está bem? Pronto. Agradeço a todos. Depois quem quiser pode me contactar. De vez em quando eu faço uns passeios, já fiz aqui com a doutora Sónia, uns passeios secretos a mostrar as últimas coisas que eu faço, não é? Andei atrás da sinagoga, andar atrás da sinagoga, mas já sei onde é que está. A sinagoga da Judia Sansão, que está cá embaixo, não é? É que contemporâneo deste inferno, não é? Há lá casas judaicas fabulosas, coisa assim. E a Judia Benita. Só me vê que eu não quero ver. Só me vê. Não, não é que eu não vejo. Muito bem, no dia 19 de abril temos mais um Conversas Abertas, porque no dia 26, não é? No dia 26, provavelmente será uma foto do 25 de abril. Portanto, o nosso próximo Conversas vai ser no dia 19 com a Sra. Professora Luísa Trindade. Muito obrigada a todos e a todas. Bom fim de semana.